A verdadeira corrida espacial está acontecendo agora. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Construir e colocar em órbita um satélite, realizar experimentos no espaço, estabelecer redes de comunicações espaciais, sempre foram coisas típicas de estados. Afinal, foi o Estado que iniciou a corrida espacial nos já longínquos anos 1960, toda aquela parafernália para colocar um homem na Lua e depois trazer um monte de rochas aleatórias de lá. Todos sabemos que aquela corrida espacial foi apenas uma disputa entre os governos americano e soviético, cada um deles investindo fortunas incalculáveis roubadas de seus indivíduos em objetivos altamente questionáveis do ponto de vista científico ou social, apenas para mostrar que o meu modelo de socialismo é melhor. O governo dos Estados Unidos até ganharam aquela corrida espacial, mas a que custo? A enorme impressão de dinheiro no governo na época para pagar por essa brincadeira causou a estagflação e um monte de miséria para os americanos nos anos 1960 e acabou com o padrão ouro em 1971, coisa que aflige até hoje a sociedade americana e o resto do mundo. Tudo isso a troco de algumas rochas lunares. Ok, houve bastante avanço na produção de foguetes, computadores e outras tecnologias, mas isso não pode ser usado como justificativa econômica para a corrida espacial até a Lua. Afinal, se o objetivo final não era chegar à Lua, se o objetivo eram os produtos intermediários, teria saído muito mais barato investir só nessas coisas e deixar essa coisa de ir para a Lua para lá. Falei sobre isso no vídeo Jamais Teríamos Ido à Lua, lá no meu outro canal, o Ancapsu Classic. O fato é que de alguns anos para cá, com a maior evolução dos materiais e computadores, finalmente a exploração espacial se tornou comercialmente viável. Embora boa parte da receita da SpaceX, da Blue Origin e de outras empresas do ramo ainda sejam contratos estatais, já existe uma boa quantidade de encomendas privadas no mundo todo. A atividade de colocar satélites em órbita está se tornando uma atividade comercial normal, como um monte de empresas atuando nesse mercado. Ainda vai levar algum tempo, mas da mesma forma que a indústria aeronáutica originalmente era algo bastante experimental, muito caro, e poucas décadas depois se tornou algo corriqueiro e barato, qualquer pessoa hoje em dia viaja de avião, podemos imaginar que em algumas décadas teremos viagens espaciais a preços que sejam acessíveis, não devido à corrida espacial dos estados, que foi totalmente sem propósito, mas devido à iniciativa privada. Essa é a beleza do mercado. Enquanto os objetivos de uma organização que manda coisas para o espaço é soberania nacional, grandeza do país, demonstrar superioridade do meu tipo de socialismo e coisas similares, o que acontece na prática é o governo roubando um monte de dinheiro seu para torrar de forma inútil, empobrecendo você e enriquecendo um monte de políticos e burocratas no processo. Quando, para outro lado, o objetivo de uma organização que leva coisas ao espaço é ganhar dinheiro, é ter lucro, pronto, as coisas automaticamente precisam funcionar e com um custo baixo, com boa qualidade, justamente para chegarmos ao lucro. Rapidamente você tem foguetes que reaproveitam enorme quantidade de material, funcionam com ótima confiabilidade e custo relativamente baixo. Porque a única forma de você lucrar no mercado é fornecendo um bom serviço para o seu cliente. Mas a melhor parte de existir um serviço de colocar coisas no espaço, se tornando algo normal do dia a dia, com preços acessíveis, é que qualquer um pode contratar esse serviço. Enquanto eram apenas governos colocando satélites no espaço, tipicamente em quem eles aceitavam como cliente. Mesmo sendo extremamente caro colocar um satélite em órbita nos anos 1970 e 80, não era qualquer cliente que batia na porta da NASA ou da Roscosmos, a agência espacial soviética de então, que eles aceitavam fazer o serviço. O objetivo de um governo não é o lucro, então eles esnobam clientes com muita facilidade. As empresas espaciais atuais querem lucro, o que significa que qualquer um hoje pode colocar um satélite em órbita. Lógico, existem uma série de restrições, atributos de segurança necessários, mas se você construir um satélite dentro desses padrões de segurança e tiver algum dinheiro para bancar o serviço, qualquer pessoa pode fazer isso. E as pessoas têm feito isso com vários motivos.
Desde universidades querendo fazer experimentos no espaço, empresas querendo estabelecer satélites de comunicação próprios e até o pessoal brincando mesmo de satélite. Uma série de outras situações. Não estou dizendo que é algo barato. Um satélite de pequeno tamanho, com baixo peso, tipicamente aproveita a capacidade ociosa de satélites maiores. Então pode sair por um preço bem baixo, em torno de $8.000, o que dá uns R$40.000. Não é barato, mas é algo que você consegue fazer se você quiser, principalmente se fizer isso na forma de crowdsourcing. Mas as possibilidades não param aí. Tem um outro projeto chamado Ambasat, que promete colocar satélites compostos de pequenos processadores Pico, compatíveis com Arduino, por valores na casa de 180 libras, ou mais ou menos R$1.000. Os satélites devem durar apenas algumas semanas, mas se você comprar o kit, programar o seu satélite com a função que achar conveniente, você pode colocar ele no espaço. Isso é só um exemplo, existem inúmeras empresas e iniciativas desse tipo. Não há que se preocupar com lixo espacial. Como os satélites têm que ser pequenos, eles tipicamente não possuem mecanismo de propulsão próprio, o que significa que não conseguem corrigir suas órbitas. Isso faz com que tipicamente tenham um período de vida máximo de alguns poucos anos. Depois disso, acabam perdendo altitude, diminuindo sua órbita até que entram na atmosfera e são queimados na reentrada. A Libre Space Foundation aglomera um grande número de iniciativas de satélites de baixo custo com todo o material em código aberto. Da mesma forma, a SatNogs fornece kits e projetos para você construir a sua estação de comunicação de terra para falar com esses satélites, enviar informações e receber informações. Olha a enorme revolução que o serviço de lançamento de satélites criou. Você pode estar pensando, bem, mas o que eu tenho a ver com isso? Que diferença faz para mim? Bem, existe uma coisa que faz uma diferença enorme. O fato de que satélites e tecnologia de comunicação estão ficando cada vez mais independentes de governos. Veja, isso é só o início. A tendência é que essa tecnologia caminhe cada vez mais a ponto de se tornar ridículo o preço de colocar um satélite no espaço. Hoje, alguns países como a China ainda tentam fazer com que todos os pontos de conexão da internet no país passem por grandes firewalls que funcionam como grandes filtros, só deixam você falar com determinados sistemas. Então o governo chinês consegue, por exemplo, proibir os cidadãos de lá de acessar o Telegram, fechando as portas nos seus firewalls. A boa notícia é que esse tipo de controle não funciona na prática nem na China, porque existem inúmeras formas de contornar esses firewalls, sendo o mais simples o uso de uma VPN. Mas além dessa saída com a possibilidade de satélites de comunicação amadores, você consegue cada vez mais estabelecer pontos de contorno desse tipo de controle estatal. A cada dia que passa surgem mais formas de contornar os controles estatais, antes mesmo que os governos consigam implementar os controles anteriores de forma efetiva. Essa é a beleza do livre mercado e da tecnologia descentralizada. Já faz algum tempo que governos, inclusive o nosso, querem controlar tudo que é dito ou que não é dito pela internet. Acessar o Telegram, arrisca-se, será proibido no Brasil em pouco tempo. A questão toda é, será que eles conseguem de fato proibir? A despeito das medidas absurdas e muitas vezes claramente excessivas, cada dia que passa eles estão mais distantes de conseguir controlar isso. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Anderson Machado Pinheiro, escrito e narrado por Peter Turgunia. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!